US$ 1,5 trilhão simplesmente desapareceram do mercado americano hoje, mas apesar dessa confusão, o Bitcoin permaneceu parado a maior parte do dia, sem fazer grandes movimentos, fechando com 0,5% de alta. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, análise dos eventos macroeconômicos que balançaram os mercados hoje. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam em primeira mão. Ele vai estar aí para você seguir ele, basta você entrar no link que está fixado no topo dos comentários desse vídeo, vai ser o primeiro comentário que você vai ver aí embaixo e por ele você vai conseguir acessar o nosso canal do Telegram, tá? Então bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin tendo um dia aí relativamente estável, relativamente calmo, sem grandes oscilações de preço. Mas atenção, pessoal, porque o cenário não está muito legal para as criptomoedas, tá? Em termos de gráfico, pessoal, quando eu olho aqui o gráfico do Bitcoin, eu estou vendo aqui a formação de um padrão gráfico bastante preocupante aqui, porque a gente parece estar vendo o rompimento para baixo de uma cunha descendente aqui no gráfico do Bitcoin, tá? Geralmente a cunha descendente, ela indica aí continuação de um movimento de queda que a gente já vem tendo aí nos últimos dias, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção dessa cunha ascendente, a cunha ascendente, tá, pessoal? Tá falando descendente, dessa cunha ascendente, o alvo para ela vai estar ali na região de aproximadamente $72.366. Será que vai? O gráfico aqui está sinalizando um rompimento para baixo, tá? A gente vê isso até por causa do volume de negociação aqui que cresceu no momento em que a gente estava tendo ali um possível rompimento, tá? Então o gráfico agora, de uma hora, está apontando que o Bitcoin pode buscar a região dos $72.400 aproximadamente, tá? Mas a gente não pode olhar só a análise gráfica, a gente precisa também olhar o contexto para ver o que está acontecendo no resto do mercado, né? E hoje, meus amigos, o Bitcoin ficou estável, mas as bolsas americanas não, tá? Hoje tivemos uma queda muito forte, como eu mostrei no início do vídeo, mais de US$ 1,5 trilhão desapareceram do mercado, US$ 1,5 trilhão de dólares foi destruído ali em valor de mercado, e o motivo disso, pessoal, está em um evento que aconteceu hoje de tarde, tá? Mas só para situar vocês, hoje a gente teve aí a divulgação dos dados de vendas no varejo dos Estados Unidos. Os dados, pessoal, vieram muito fortes, tá? O núcleo, a expectativa era que ele crescesse em 0,4 em março, cresceu em 0,5. O índice cheio de vendas no varejo, a expectativa era que ele crescesse aí em 1,3% no mês de março e ele cresceu em 1,4%, tá? Então a gente vê que a economia americana, apesar aí dessa guerra comercial, de todas essas tensões por causa das tarifas aí que estão sendo impostas, ela segue muito forte. O consumo, que é o motor da economia, que é 70% do PIB dos Estados Unidos, ele segue aí impulsionando a economia e a gente não tem sinais aqui de recessão se a gente considerar aqui esse indicador que foi divulgado hoje, tá? E pessoal, esse nível aqui que veio hoje, tanto o núcleo quanto o cheio, são níveis aí considerados altos, tá? Para vocês terem ideia, pessoal, por exemplo, no núcleo que veio 0,5, ele vindo entre 0,2 e 0,6, historicamente é um nível saudável que demonstra crescimento da atividade econômica, tá? Entre 0,2 e 0 já mostra que está estável, está neutro, e ele só fica preocupante, pessoal, historicamente, quando ele começa a cair abaixo de 1, quando você tem um decrescimento nas vendas do varejo, né? Ele veio 0,5, como se ele viesse aí menos 0,1, já seria aí um sinal de alerta, tá? E um sinal de recessão mesmo, né? Vamos dizer assim, a economia está indo para o buraco, é ele vindo aí abaixo de menos 0,3, que historicamente é um nível aí que, se você olhar ali mais a fundo esse dado, você vai ver que é os momentos em que a economia americana esteve em recessão, a gente estava tendo aí um decrescimento do núcleo de vendas do varejo de pelo menos menos 0,3%, ele veio 0,5%, então ele veio num nível aí que mostra um crescimento muito bom, tá? A gente também teve o índice cheio, que, como eu comentei, veio 1,4, né? Acima da expectativa de 1,3. E, pessoal, o índice cheio ele veio muito melhor até do que um crescimento saudável, tá? Entre 0,2 e 0,8 é considerado um crescimento saudável. Ele veio 1,4. Então, isso mostra
que a economia dos Estados Unidos, que o consumo no varejo no mês de março foi muito forte, tá? Foi muito forte mesmo. Para vocês terem ideia, ele só é considerado neutro aí quando ele vem entre 0 e 0,2, e preocupante aqui para o índice cheio, se vocês olharem ali os dados históricos, vocês vão ver que quando ele começou a ficar ali abaixo de 0, entre 0 e menos 2, já era um sinal de alerta, e quando ele estava decrescendo menos 0,5%, ou seja, 0,5% ao mês, abaixo disso, aí já era um sinal de recessão, tá? Se ele ficasse aí por vários meses aí, nesses níveis, vocês vão ver que foram nos momentos de recessão. E olha isso, pessoal, os dados de vendas do varejo vieram extremamente fortes hoje. Isso aí foi uma surpresa, porque o mercado, já que está havendo uma expectativa de recessão por causa da guerra tarifária, imaginava que os consumidores americanos não iriam se aventurar aí gastando tanto dinheiro no varejo, mas pelo jeito não foi bem isso. O consumo, que é 70% do que move a economia americana, surpreendeu para cima e veio forte no mês de março. E pessoal, para quem não sabe, tá, esses dois dados aqui, eles são diferentes, né? É a mesma coisa? Mais ou menos, tá? A gente tem aqui o índice cheio de vendas no varejo, né? Só para vocês entenderem aqui do que se trata, tá? Que ele mostra a variação mensal total dos gastos dos consumidores no varejo. E o índice cheio, ele vai incluir automóveis, gasolinas, alimentos, ou seja, aqueles gastos que eles são meio que obrigatórios, tá? Aqueles gastos que as pessoas têm que fazer, né? Você pode estar numa recessão, mas você vai continuar comprando comida, você vai ter que continuar comprando gasolina para ir para o trabalho, para colocar no seu carro, tá? Então são coisas que são gastos assim que não são inevitáveis, tá? A maioria das pessoas, pelo menos no padrão de vida americano, precisam, tá? E isso aí, pessoal, representa 2/3 aí do PIB dos Estados Unidos. É muita coisa, tá? Ele influencia... Ele representa bastante a influência no setor de combustíveis, de veículos, tá? E a gente tem um núcleo de vendas no varejo que ele mede aí outros gastos, tá? Ele exclui dessas vendas totais no varejo aí, em que a gente vê a variação mensal total dos gastos dos consumidores. Ele exclui automóveis, exclui também gasolinas, materiais de construção, tá? E o foco dele é principalmente em gastos aí que são chamados pelos economistas de gastos discricionários, né, que são aqueles que são mais sensíveis ao comportamento do consumidor, à situação da economia. Então, por isso que o núcleo de vendas do varejo ele chama mais atenção, tá? Ele é mais, vamos dizer assim, ele é olhado com mais atenção pelos economistas, ele é considerado mais limpo para a gente ter uma noção das tendências de consumo da economia dos Estados Unidos. E aqui no núcleo de vendas do varejo, pessoal, entram roupas de marca, de moda, eletroeletrônicos, né, celular, computador, videogame, televisão, né, móveis de decoração, viagens de lazer, tá? Cosméticos de luxo, restaurante, entretenimento, ou seja, coisas que são relativamente supérfluas, tá? Coisas que as pessoas elas não precisam comprar se elas não realmente estiverem querendo trocar, tá? Já algumas coisas são excluídas, como, por exemplo, alimentos, medicamentos, produtos de higiene, conta de luz, de água, costumam ser excluídas aqui desse núcleo, tá? Então, ele mostra aí o que as pessoas estão consumindo, não por necessidade, mas o que elas estão consumindo aí por supérfluo, tá? Coisas aí que ela não precisaria estar comprando. E quando as pessoas compram coisas que elas não precisariam estar comprando, é quando elas estão mais confiantes aí de que elas vão ter dinheiro, de que a situação está boa, tá? E isso aí tem um impacto muito grande na economia, né? Então, o núcleo de vendas no varejo, ele tende a variar até mais do que o índice cheio, já que ele inclui coisas aí que vão variar muito conforme a oscilação do desempenho da economia, tá? E eu, pessoal, estava até achando que esses dados de vendas no varejo terem vindo bons hoje seria uma coisa boa para o mercado, tá? Porque eu pensei, se os dados vieram bons, pelo menos está sinalizando para o mercado que a gente não está entrando em recessão nos Estados Unidos, né? Mas não, o mercado não gostou porque o mercado viu isso e falou, olha, é perigoso de tarde o Jerome Powell falar que a gente não vai ter que se preocupar com a economia, porque a economia está forte, né? A gente teve um dado forte de vendas de varejo hoje de manhã, é bem provável que ele fale que a preocupação dele continua sendo inflação. E o mais importante, pessoal, que mexeu bastante com o mercado, que era o evento mais esperado do dia, o discurso do Jerome Powell decepcionou um pouco aí os mercados, tá? Isso porque, pessoal, ele se mostrou mais preocupado com a inflação do que com o crescimento econômico, tá? Ele disse que a economia está forte, o mercado de trabalho está forte, está em pleno emprego, tá? E ele demonstrou preocupações aí com
o que as tarifas que o Donald Trump está impondo podem causar na economia, tá? Ele citou, inclusive, pessoal, que ele não acredita muito na ideia de corte de juros para o curto prazo, tá? Ele também ressaltou aí o impacto aí dessas tarifas, né? E que é muito, que eles não têm uma visão, ele acredita que a volatilidade nos mercados deve continuar e os mercados não gostaram disso, principalmente porque ele desacreditou da ideia de corte de juros no curto prazo, tá? E aí o mercado que estava animado com as falas do dirigente do Fed de Chicago na última sexta-feira, que tinha dito que a gente teria ou poderíamos ter cortes de juros aí, que o Fed estava pronto para agir, isso aí fez o mercado se frustrar, tá? Porque o Jerome Powell, que é a pessoa mais importante do Fed, disse que não, que por enquanto eles não estão olhando isso, eles estão mais preocupados com a atividade econômica. Então isso aí, pessoal, é preocupante, tá? Pode sinalizar para o mercado de que talvez a gente não tenha corte de juros. A gente também, pessoal, teve uma questão aí que abalou bastante o mercado americano hoje, está relacionada à Nvidia. A Nvidia sofreu uma queda de mais de 7% aí nesta quarta-feira e ela acabou puxando também as bolsas americanas, e isso aconteceu principalmente porque o governo dos Estados Unidos atual, Donald Trump, ele impôs aí novas restrições à exportação de chips de inteligência artificial para a China, tá? Essa medida que ele impôs vai exigir que a Nvidia obtenha uma licença especial para vender o chip que é chamado de H20, que é desenvolvido para atender aí as regras anteriores que o governo Biden tinha imposto, né, a clientes chineses, e a empresa ela informou, pessoal, que isso pode causar um impacto de 5,5 bilhões de dólares no próximo trimestre, que vai ser encerrado no dia 27 de abril, tá? E isso aí, pessoal, acabou abalando muito o preço da Nvidia, que é uma das principais aí empresas em valor de mercado do mundo hoje, tá? A gente também teve algumas notícias aí relacionadas à guerra comercial, tá? As tensões aumentaram, os Estados Unidos anunciaram ali uma tarifa de 245% sobre a China, que na minha visão já não impacta tanto o mercado, uma vez que passou de 100%, meu amigo, a maioria das coisas já estão inviáveis, tá? Então, meio que não muda muita coisa mais, por isso que o mercado não reagiu tanto a isso, tá? O Trump, ele mandou um recado ali para negociar com a China, mas a China respondeu que só vai aceitar um diálogo com respeito, né? Ou seja, não vai ter negociação, porque o Trump, ele não vai querer voltar atrás, senão fica feio para ele se ele tirar a tarifa, se ele fizer alguma coisa antes de negociar com a China, vai parecer que ele voltou atrás, ele não vai querer provavelmente, e isso aí acabou deixando o mercado mais ansioso, tá? Pessoal, a gente tem que ter atenção aí nos próximos dias naquele que pode ser aí o que vai brilhar nesse ano, né, pessoal? O ouro, meus amigos, hoje a gente teve o ouro aí em mais um dia de alta, tá? O ouro, pessoal, chegou a fazer uma nova máxima histórica hoje em dólares, tá? O ouro, pessoal, subiu forte hoje. A subida de hoje, para vocês terem uma ideia, ela foi uma subida aí de aproximadamente 3,4%, tá? E o ouro, meus amigos, ele rompeu topo histórico, tá? Então ele não tem resistências pela frente, ele pode continuar subindo, tá? E a principal causa dessa subida do ouro, pessoal, é a incerteza que está existindo a nível mundial. Os investidores estão com medo de colocar o dinheiro deles nos Estados Unidos, que antigamente era um porto seguro do mundo, agora a gente vê que já não é. A gente consegue medir isso até pelo DXY, que é o índice que mede a força do dólar, tendo uma queda extremamente forte hoje, tá? O DXY, pessoal, ele chegou a cair hoje aí aproximadamente 1%, quase 1%, né? Ele fechou o dia ali em aproximadamente 99,27 mais ou menos. Então, ou seja, o dólar está se desvalorizando e o dinheiro está indo para o ouro, para o franco suíço também, que é uma moeda aí que tem aí ela é considerada aí uma moeda segura, tá? Em tempos de instabilidade. Então a gente está vendo, pessoal, os investidores buscando segurança aí, tá? O que é um sinal aí de perigo para os ativos de risco, incluindo para as criptomoedas. Por enquanto, o Bitcoin não tem reagido muito a isso, tá? E em termos de macroeconomia, pessoal, amanhã a gente vai ter alguns eventos, tá? Às 9h30 da manhã a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego e índice de atividade industrial do FED da Filadélfia. São dados relevantes, mas não são os dados aí que sozinhos vão mudar o mundo, tá? O pedido iniciais de seguro-desemprego, se ele vier muito diferente do que está sendo esperado, que é 225 mil novos pedidos por seguro-desemprego na semana anterior, aí sim a gente poderia ter o mercado caindo ou reagindo mal, tá? Mas eu acho pouco provável que ele venha tão diferente aí do que ele já vem vindo desde 2023, tá? Então,
Para dados macroeconômicos, amanhã é isso, às 9h30 eu estarei lá no canal Educação Real Oficial, fazendo uma live, acompanhando a divulgação desses dados macroeconômicos e tirando dúvidas, tá? E no mais, pessoal, essa semana é uma semana de feriado na sexta-feira, né? Então essa semana ela vai ser encerrada amanhã é o último dia útil, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Sexta-feira Santa. E a gente pode ter os investidores não querendo ficar posicionados em ativos de risco, aí, principalmente nas bolsas, talvez nos ETFs de Bitcoin e da Ethereum, tá? Que são criptomoedas que já tem ETF sendo negociado. Isso pode provocar uma venda, já que ninguém sabe o que Donald Trump pode falar aí nos próximos 3 dias, na sexta-feira de feriado, em que os mercados não vão funcionar, no sábado e no domingo, que a gente também não tem mercado funcionando, tá? Então o mercado segue aí em alerta. E indo aqui para análise de sentimento do Bitcoin, pessoal, eu consigo entender por que o Bitcoin praticamente não se mexeu hoje com essa queda forte das bolsas mundo afora, tá? Eu acredito, pessoal, que o Bitcoin está se mantendo aí parado hoje por causa disso aqui, tá? A gente só está vendo o pessoal ser liquidado, o Open Interest não para de cair, tá? O Open Interest representa a quantidade de posições abertas, né, nos mercados futuros. No caso aqui, na Binance, está na maior corretora aí que tem o maior volume de negociação. E, meus amigos, o Open Interest simplesmente não sobe, o pessoal não está tendo coragem de abrir posição, e se ninguém compra, ninguém vende, o preço ele tende a não se mover, tá? Não é que ninguém, mas você tem menos pessoas e a gente não tem a quantidade suficiente de pessoas gerando liquidez para o mercado se movimentar. Tá todo mundo sem saber o que fazer, né? Todo mundo não sabe o que o Trump vai falar. O long short rate está neutro, o funding rate está um pouco positivo, mas assim, tá olhando só o mapa, só o TRDR aqui, não dá para chegar a alguma conclusão. A gente tem que ver o mapa de calor para a gente entender para onde que o Bitcoin pode ir nas próximas horas. E, pessoal, para vocês verem como as coisas estão confusas nos últimos dias, né? Quando a gente vai aqui para o mapa de calor de 7 dias, a gente vê que a gente tem bastante liquidez lá nos 86.700 e bastante liquidez nos 82.400. A gente tem liquidez abaixo e acima, tá? Se ele vai buscar a de cima ou a de baixo, vai depender muito do humor do mercado amanhã, que eu acho, tá? Aí é um achismo, eu não tenho como afirmar isso. Eu acho que a gente pode ter aí o mercado amanhã realizando lucros, investidores tentando sair ali de ativos de risco para não ficarem posicionados durante o feriado prolongado que a gente vai ter aí da Semana Santa, tá? Então, eu suspeito que o Bitcoin pode vir lá nos 82.300, 82.400 para pegar essa liquidez abaixo aí no contexto de os investidores vendendo para sair de ativos de risco e não irem posicionados para o feriado, tá? Em termos aqui das principais criptomoedas do mercado, pessoal, a situação das altcoins segue muito ruim, tá? A dominância do Bitcoin, meus amigos, ela segue subindo, rompeu para cima nas últimas semanas um gigantesco triângulo ascendente com alvo em 66%, que quer dizer que a dominância do Bitcoin tende a subir, a maior parte do capital no mercado tende a se concentrar cada vez mais do Bitcoin, sair das altcoins, o que representa uma desvalorização das altcoins frente ao Bitcoin. Então a tendência das altcoins aí para os próximos dias, ou talvez até semanas, segue ruim, tá? Não tá legal aí pra gente apostar nas altcoins nesse momento, tá? Ethereum, pessoal, teve um dia de leve queda, tá andando de lado aí nas últimas horas, não tem padrões gráficos aí muito bem definidos, dependendo de como você vê aqui, você pode forçar e falar que tem uma cunha ascendente também, igual no Bitcoin, mas a tendência para Ethereum continua sendo de baixa. Nas últimas semanas ela formou um topo duplo gigantesco com alvo em $1.100, tá? Solana, meus amigos, Solana ela rompeu nos últimos dias para cima ali um pequeno ombro, cabeça-ombro invertido, tá? Que se a gente fizer uma projeção de alvo para ele, o alvo para Solana está na região ali dos $150, tá? Mas ela só vai conseguir buscar se a gente tiver dias de paz aí para o mercado, dias de alta, tá? Coisas que a gente não tem tido. A gente tem que lembrar que as altcoins elas dependem do movimento do Bitcoin e do resto do mercado para ir buscar. O gráfico está dizendo que ela vai em 150, tá? Se ela vai, se você quer apostar que vai, você tem que ter convicção de que o Trump vai recuar das tarifas, alguma coisa tem que acontecer de boa, tá? Não dá pra gente ter as altcoins aí performando bem, buscando alvos acima, com um tanto de notícia ruim que a gente vem tendo nas últimas semanas, tá? A da Cardano rompeu para baixo, uma cunha ascendente, o padrão que normalmente indica queda, o alvo está na região dos 48 centavos de dólares, tá? BNB, pessoal, parece estar formando aí nos últimos dias um ombro, cabeça-ombro com alvo na região dos $560, deve buscar aí nos próximos dias ou horas, tá? XRP, meus amigos, rompendo para baixo um topinho duplo com alvo em $1,98, podemos arredondar para $2, tá? Então ela
uma projeção de queda pequena. Dogecoin bateu o alvo daquele fundo duplo que a gente comentou ontem, nos 15 centavos de dólares. Por enquanto, ela não tem nenhum padrão gráfico novo, tá? Tron, meus amigos, Tron parece estar formando aqui no gráfico de 1 hora um padrão conhecido como ombro, cabeça, ombro invertido, né? Um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Então, se a gente olhar aqui no gráfico da Tron, né, a gente vê aqui que ela parece estar formando aí um ombro, cabeça, ombro invertido. Desculpem, tá, pessoal? Não é ombro, cabeça, ombro invertido. Tô viajando aqui, já estou cansado, tá? Já tá tarde. Mas, se a gente olhar aqui, ela parece estar formando um ombro, cabeça, ombro e parece estar rompendo, tá? O alvo tá na região de aproximadamente 23 centavos de dólares, então ela pode cair. Token Tom, pessoal, moeda do Telegram, tá? Aí está em uma tendência de baixa nos últimos dias e parece estar formando um triângulo descendente. Se romper para baixo a região ali dos 2 dólares e 80, o alvo para ela está na região dos 2 dólares e 34, tá? AVAX, meus amigos, rompeu para baixo aí um topo duplo nos últimos dias com alvo na região dos 18 dólares, tá? Então AVAX pode cair ali para os 18 redondo, tá? AVE, pessoal, rompeu para baixo aí o topinho duplo com alvo na região dos 126 dólares, então deve buscar os 126 dólares aí nos próximos dias, tá? Pendle, pessoal, rompeu para baixo aí um retângulo com alvo na região dos 2 dólares e 83 centavos. Sui, meus amigos, já bateu o alvo daquele topo duplo que a gente comentou nos últimos dias, mas a tendência para Sui segue sendo de baixa, tá? E ela rompeu nas últimas semanas aí uma bandeira de baixa com alvo em 1,60, então a gente pode esperar que em alguns dias a gente pode ver a Sui valendo 1,60, tá? A coisa tá muito feia para NIR, pessoal. NIR bateu o alvo ali daquele topo duplo que a gente falou na análise de ontem, né? O alvo em 1,96, tá? E lembrando, pessoal, no contexto maior aqui, embora a gente não tenha novos padrões aqui, nos tempos gráficos menores, a NIR rompeu um gigantesco topo duplo para baixo aí nas últimas semanas com alvo em 95 centavos de dólares, tá? Então, infelizmente, a tendência para a NIR é desvalorizar, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, né? Chainlink nos últimos dias, ela rompeu para baixo um topinho duplo aí nas últimas horas, para falar a verdade, com alvo ali na região dos 11 dólares e 71 centavos. Ela já chegou em 11,91 hoje, mas acredito que a tendência dela ainda continua sendo de queda até os 11,70, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Para análise das criptomoedas é isso. Amanhã estarei às 9 horas da manhã lá no canal Educação Real Oficial, analisando as moedas, analisando os dados macroeconômicos. Do mais, desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.